Bom dia Rosa, bom dia, vamos para a palavra, né? Hoje ouvido da parte do Senhor com a mensagem para essa terça-feira. Bom dia, vamos lá ouvir o Thanks God Every Day, né? Obrigada a Deus todos os dias. Vamos hoje falar sobre coisas importantes dentro do nosso coração, né? Bom dia, Yolanda, seja bem-vinda. Nós estamos lendo essa semana Romanos 12, versículos 1 e 2. Bom dia, Su. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estava ali meditando nessa palavra e pensando, né? Meu Deus, se nós acreditássemos que Deus é bom, o que aconteceria na nossa vida, né? Se nós de verdade acreditássemos e confiássemos, né? De que Deus é bom e de que Ele tem o melhor para nós. Aí você fala, André, não fala isso, eu já confio em Deus, eu sei que Deus é bom. Na verdade, nós sabemos racionalmente que Deus é bom, nós entendemos na nossa mente que Deus é bom. Mas na vivência do dia a dia, nós temos muita dificuldade em realmente sentir isso. Por quê? Porque nós temos dificuldade da gente se jogar nas mãos de Deus, né? Bom dia, Wesley, seja bem-vindo. Bom dia, Beatriz. Quando fala que nós devemos aqui apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso resume simplesmente em confiar. Entregar e confiar. Quando eu faço um sacrifício, é porque às vezes a religiosidade com que nós fomos criados nos atrapalha de entender de verdade a palavra de Deus, de ter revelação da palavra de Deus. Bom dia, Beatriz. Então, a religiosidade traz para nós, quando pensa assim, oferecer o corpo em sacrifício. Nunca mais eu posso fazer isso, nunca mais eu posso fazer aquilo, nunca mais não sei o quê. E nós trazemos logo a ideia de sofrimento para nós, né? Então, nós ligamos sacrifício com sofrimento. Na verdade, o que era um sacrifício naquele tempo e ainda é até hoje? Sacrifício é entrega total. Quando Jesus aceitou o sacrifício na cruz por nós, Ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Então não quer dizer que se nós entregamos o nosso corpo em sacrifício, isso não quer dizer que nós vamos morrer na cruz, nada disso. Na verdade, Jesus já morreu na cruz. A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele já pisou sobre elas, né? Ele levou tudo na cruz. Então, quando fala, isso aí é novidade para muita gente, tá? Essa é uma informação vinda direto do céu, né? Quando fala, oferece seu corpo em sacrifício, não é para você sofrer na carne, não é isso. Sacrifício é entrega. Quando eu entrego totalmente a Deus, eu estou me entregando como um sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Essa que é a diferença. Então, por exemplo, se você hoje está solteiro ou solteira e você vai se entregar a Deus, é você saber que você quer aquela pessoa que Deus quer. Isso é sacrifício. Não é porque Deus vai trazer um sofrimento por você, muito antes, pelo contrário. Na verdade, você entrega que você confia que Deus tem o melhor para você. Por isso eu comecei aqui a nossa fala falando assim, meu Deus, se nós acreditássemos que o Senhor é bom, o que aconteceria na nossa vida? Isso é pesado, eu sei que é pesado, né? Se nós acreditássemos que a sua vontade para mim é boa, se eu acreditasse que a sua vontade é boa para mim, o que aconteceria na minha vida? Seria muito louco o que ia acontecer na minha vida e na sua, se nós acreditássemos de que Deus é bom e que Deus tem coisas boas a nosso respeito. Então essa entrega em sacrifício que Paulo fala aqui não é sacrifício da carne, não é se pregar numa cruz, não é sofrer, não é bater nas costas e sacrificar, não é ficar horas de joelho no chão, não é isso. O sacrifício já foi feito. Hoje, o que é o sacrifício para mim e para você? É entrega sem reserva. Então o animal que era sacrificado, ele se entregava sem reserva, ele não tinha opção.
Jesus, quando se sacrificou por nós na cruz, ele entregou sem reserva a vontade de Deus e ele morreu na cruz. Ah, André, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo da dor, eu tenho medo. Sim, fique tranquilo, Jesus já morreu por isso. Ele já levou as dores na cruz, ele já levou a dor física na cruz. Nós não precisamos mais desse sacrifício físico. Nós estamos vivendo neste tempo como se nós estivéssemos vivendo em outro tempo. Nós temos que pedir a Deus revelação sobre a dispensação que nós estamos vivendo, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele encerra um tempo. Nós precisamos ter revelação disso. Ele encerrou um tempo, ele encerrou uma dispensação, ele encerrou uma dispensação. André, que dispensação é essa? Do sofrimento, do sacrifício, da lei, onde quando alguém pecava, eu levava um animal para ser sacrificado. Ou então eu me jogava no pó e na cinza, né? Também podia ser feito, isso está muito no Antigo Testamento. Eu pequei e eu me coloco então no sacrifício físico, no pó, na cinza. Não tem muito isso no Antigo Testamento? Mas nós não estamos mais nisso, não é verdade? Que bom que você está concordando aqui comigo. Nós não estamos nesse tempo, esse tempo foi encerrado. Quando eu quero o sacrifício físico, eu fico sofrendo e matando ali a minha carne em sacrifícios pesados e fazendo coisas malucas. Eu estou dizendo que o sacrifício na cruz não foi suficiente e eu preciso fazer um pouco mais agora. E eu deixo meu joelho esfolar e eu deixo meu sangue correr. Eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente. Nós estamos em outra dispensação e isso é maravilhoso. Não vamos querer voltar para a dispensação da lei. Nós não precisamos disso. Jesus encerrou essa dispensação quando ele se entrega em sacrifício vivo. Jesus já fez isso por nós. Então agora nós estamos vivendo em outra dispensação, que é a dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? Agora pode tudo, Andréia? Não, não é isso também não. É outra confusão que o povo está fazendo. Nós vivemos na graça quando nós entendemos que está tudo pago na cruz de Jesus. E aqui, quando essa passagem fala, né? Quando foi escrito isso aqui, estamos vivendo o período da graça, é isso, nós temos que acessar, gente, só acessa a graça quem quer acessar a graça. Quem está aí ainda tentando viver na lei, não acessa esse tempo de graça. Essa parte que eu li aqui agora junto com você, Romanos 12, isso foi escrito já no tempo da graça. Porque quando Paulo escreveu isso aqui, Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado e já tinha voltado para o céu e o Espírito Santo já tinha sido dado. Ele escreve isso no tempo da graça. Aliás, Paulo é o grande escritor da graça, né? Ele nos ensina a viver. Só que se nós não buscamos de Deus a revelação, nós podemos ler 1 milhão de vezes a palavra de Deus, nós não vamos acessar. Nós acessamos pela revelação do Espírito. Não é a Andréia falando, não é um pastor, não é um padre, não é você lendo. É você lendo e você recebendo a revelação através do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Não queira voltar para o tempo da lei, não tem necessidade. Jesus encerrou o tempo da lei. E aí ele pede, agora ele pede aqui, você fala, André, mas está falando de sacrifício. Sim, está falando de sacrifício. Aqui fala, entregue, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. O que é sacrifício? Para nós, sacrifício é redenção, eu me rendo. Eu me rendo. E quando é que eu me rendo? É me crucificando numa cruz de verdade? Não. É quando eu estou entrando num relacionamento, eu sou solteira e entro num relacionamento e eu entrego isso totalmente para Deus. Para Deus, eu só quero se for da tua vontade. Eu me rendo nisso. Se eu estou casada e me estou passando por crise no casamento, talvez seja o caso de alguém, e aí você fala, Deus, eu me rendo a tudo isso. Eu não quero a minha vontade, seja feita a tua vontade de verdade. Não é se submeter a nada, é se submeter a Deus, em tudo a Deus. Então quando eu estou com um filho com um problema, eu me rendo. Eu passei um grande teste agora esses dias atrás, né? Quem me acompanha aí sabe que a minha filha número 2 teve filho, né? E aí é uma entrega muito grande, né? Quando você vê uma filha sua que outro dia estava na sua barriga, de repente está lhe dando a luz. E você vê essa menina dando as costas para você e entrando numa sala de cirurgia, né? E aí é muito louco essas situações todas da vida, né? E pode ser num momento como este, pode ser num casamento difícil que você pode estar vivendo, pode ser numa doença, pode ser em qualquer situação onde você se entrega em sacrifício. E você tem coragem de falar, seja feita a sua vontade.
seja feita a sua vontade. É isso. Graça é redenção, é reconhecimento, é gratidão. Eu não sou capaz de fazer um sacrifício para que a minha filha saísse bem. Isso nós temos que entender. Eu posso me matar aqui fora e minha filha ter entrado para a sala de cirurgia para ter neném. Eu não posso fazer nada fisicamente, eu posso me matar aqui agora, não tem como eu fazer dar certo lá, mas só que Jesus já fez dar certo. É isso que é sacrifício no tempo da graça. Rendição, você se rende diante daquele que já fez tudo o que tinha que ser feito. E qual que é o contrário disso? O contrário disso é resistência. Eu tenho falado muito sobre resistência porque eu vivi muito tempo resistindo a isso. Eu resisti à graça e sempre fui religiosa. Eu sempre fui de muita oração e tudo, mas eu não tinha essa revelação de que eu tinha que parar de resistir à ação de Deus na minha vida. E hoje eu queria lembrar de uma forma de resistir a isso, que é quando nós não perdoamos de verdade. André, como é que é perdoar de verdade? Como é que é perdoar de mentira? Eu perdoo de mentira quando eu tenho um discurso muito pronto. Alguém me magoou e eu falo, não, tá tudo certo porque Deus já pagou na cruz, nananã, e eu tenho um discurso e eu falo bonito e todo mundo fala, nossa, André é uma pessoa tão evoluída, André é uma pessoa tão avançada, André é uma pessoa tão espiritual, mal recebeu essa traição ou essa qualquer coisa assim e já perdoou. Isso pode... Não quer dizer que seja, só Deus conhece o coração, mas pode ser, eu rápido demais quero mostrar o tanto que eu sou evoluída. Eu posso estar deixando de tratar uma dor. E quando eu deixo de tratar uma dor, eu nego o meu lado humano. Quando eu sou traída, eu sinto uma dor. Quando alguém morre na família, eu vivo um luto. Quando eu sou trocada, por exemplo, num casamento, abandonada no casamento, eu também vivo um luto. Quando eu perco o emprego, eu fico triste. Quando eu perco dinheiro, eu me sinto insegura. Tudo isso é o lado humano nosso, mas é viver o lado humano na perspectiva da salvação, na perspectiva do que Cristo já pagou na cruz. Eu chegar de verdade diante de Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor é Deus nessa situação, eu sei que está difícil meu casamento, eu sei que está difícil minha vida como solteira, eu sei que está difícil minha vida financeira, está tudo muito difícil, eu estou cansada, falar de verdade com Deus. E falar, eu sei que o Senhor já pagou tudo isso na cruz, eu sei que o Senhor já me deu a vitória, mas deixa eu te falar, tá doendo demais, tá difícil demais, né? E querer diante de Deus resolver isso, querer de verdade, ter vontade de diante de Deus resolver essas questões. Assumir a minha humanidade, mas ter fé de que eu tenho uma força, num poder que está muito além do meu. Eu tenho uma necessidade desse poder, e quando eu faço isso, eu me rendo. Isso é rendição. Eu me rendo diante de Deus. Para quê? Para que eu passe um processo. Toda traição, toda perda, toda dor que nós sentimos nesse tempo, né? Porque nós somos humanos e nós sentimos essas dores. Tudo isso que nós passamos. Existe uma dor profunda, uma dor. De acordo com o que você sofreu, é maior ou menor. E quando eu aceito essa dor, eu estou aceitando ser tratada nessa dor, para que eu avance além disso e eu vá para o perdão. O perdão tem duas dimensões. Tem a dimensão espiritual e tem a dimensão emocional. E a maioria das pessoas peca na dimensão emocional. Como é que é a diferença dos dois? A dimensão espiritual é quando eu, mesmo magoada, mesmo chateada, mesmo assim, muito com raiva da pessoa, eu vou diante de Deus e eu decido perdoar aquela pessoa. Mas tá tudo estragado aqui dentro, tá tudo ruim, não tô satisfeita com nada, mas eu decido de perdoar. Essa é a dimensão espiritual. Quando eu decido, acontece no mundo espiritual. E isso é muito importante, e a maioria das pessoas que tem uma espiritualidade bacana, trabalhada, tem essa pressa de perdoar no espiritual, e isso é muito legal, mas isso não apaga a necessidade do perdão emocional. É quando você se dá um tempo para curar, quando você entende que você sentiu uma dor e quando você esforça para dar um novo significado para o que aconteceu. Então muitas pessoas, eu convivo com muitas pessoas que têm uma experiência legal com Deus, que tem uma vida bacana em Deus, que tem tempo de oração, que tem intimidade com Deus, mas peca na questão da ressignificação daquela dor que a sentiu. Tudo que nos fazem, que dói,
tudo que nos fazem, que nos afeta de alguma forma, que machuca a gente, isso tem que ser tratado para dar um novo significado. Mas André, como dar um novo significado? Se você entender que aquela pessoa que fez aquilo, ela deu o melhor dela, você começa então o processo de ressignificação. Então o perdão, se ela não for trabalhado desses dois lados, é aquela ferida que não fecha nunca. Você conhece alguém que tem uma ferida que nunca fecha, que nunca cicatriza? Eu conheço muitas pessoas. Inclusive eu vivia assim porque eu pensava que só de decidir perdoar já estaria resolvido. E depois eu entendi que quando eu decido perdoar, eu estou na metade do caminho. Eu fiz uma parte importante, que é o espiritual. Eu orei, eu fui diante de Deus, eu conversei com Ele e eu decidi perdoar. Mas enquanto eu não resolvo a outra questão, a gente fica, como eu já falei aqui, como se nós estivéssemos com uma sujeira debaixo do tapete. Interessante, outro dia eu coloquei aqui uma história que ela até me contar de verdade. Uma amiga me contou falando que ela tinha feito uma super faxina no dia anterior com uma funcionária lá e que eles descobriram, tinha um mau cheiro dentro da casa. Né? E essa faxina ela é feita a cada 15 dias lá na casa dela, mas tinha um mau cheiro dentro da casa dela. E ela descobriu que o esposo, a cura necessária para exatamente, sem a cura a gente não dá conta de continuar, não dá conta de avançar. E aí o esposo dela tinha comido alguma coisa, deixado um restante no copo e deixou escondido debaixo de um sofá. E aí, faxina do dia a dia, nesses 15 dias, faxina meio por cima, e isso apodreceu dentro da casa. A casa parecia que estava toda limpa. Quando você chegasse na casa, segundo ela, né, estava tudo organizado, mas aí chegou o dia de novo da faxina. E ela falou com a funcionária, nós vamos levantar isso aqui tudo, nós vamos mexer em tudo que for necessário, mas nós vamos encontrar o que está com mau cheiro. E elas descobriram, debaixo do sofá, a podre dentro de uma comida, restante de comida podre dentro de um copo. Resolveu o problema. Então, enquanto nós não temos a disposição de descobrir de onde que vem o mau cheiro que está vindo de dentro de nós, nós não seremos capazes de avançar. A cura e o perdão, isso não é para quem ofendeu a gente. Na verdade, é para nós avançarmos de nível. Nós vivemos nessa vida de glória em glória, de nível em nível. E quando nós avançamos, dá uma sensação boa. Por que dá uma sensação boa? Porque você avançou de nível. Você deixou para trás, como diz a palavra, eu deixo para trás o que para trás fica e eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo a cumprir nessa vida, nós temos um propósito a cumprir nessa vida. Mas enquanto nós não deixamos para trás o que para trás fica, como Paulo falou, nós ficamos presos no passado emocionalmente. E aí você pode ter um ótimo discurso, você pode falar, não, já passou, já perdoei, já resolveu, mas quando você vê aquela pessoa, dá aquele incômodo. Quando aquela história volta na família, dá aquele incômodo. Quando você lembra do que você sentiu, dá aquele incômodo. O incômodo é o cheiro. Quando alguma coisa te incomoda, quando uma pessoa te incomoda, sente, para um pouquinho e sente o cheiro. É o cheiro de coisa podre. É o cheiro de alguma coisa que você não terminou de trabalhar ainda. Talvez você teve tanta pressa de fazer uma faxina, talvez você teve tanta pressa de deixar uma história para trás, que você não trabalhou o suficiente. E você, como diz o ditado popular, você engoliu um sapo. Muitas vezes uma traição é engolir um sapo. Uma perda de um dinheiro é engolir um sapo. Um amigo que falou alguma coisa que você não gostou é engolir um sapo. Na igreja que você congrega, você pode ter engolido um sapo. Alguém que falou de você que você não esperava. Algum grupo que se virou contra você. E você rapidamente se perdoou e você engoliu um sapo. Muitas pessoas, aí ontem eu falei sobre a questão das doenças no corpo, né? Pessoas começam a sentir problema no estômago, no intestino preso e problemas de hemorroida. Problemas que vêm com um cheiro ruim. Quando você sentiu um desses problemas, o intestino está preso, o que você não quer soltar? Então o que o seu corpo está te dizendo? A hemorroida está dando problema. O que você está com medo de viver novamente? O que está não curado dentro de você, não tratado dentro de você, que você viu uma situação e inconscientemente você pensou, vou viver de novo. Por que viver de novo? É porque não tá costurado ainda o que está lá atrás. Para deixar para trás o que para trás fica e prosseguir para o alvo, como Paulo nos orienta, nós precisamos realmente deixar para trás. Então essas sensações, esses sentimentos, essa angústia que vem, essa lembrança que incomoda, qualquer coisa que vem como um cheiro ruim, como um cheiro de podridão, qualquer coisa que vem, traz para nós
a ideia de que tem alguma coisa para ser trabalhado dentro de nós ainda. É um perdão mal costurado, é uma história mal remendada, que não está trabalhado ainda, não está com novo significado. Então o perdão, eu perdoo espiritualmente, eu decido perdoar, Deus faz a parte dele e limpa isso. Mas se eu não ressignificar, eu levo esse cheiro ruim pela vida inteira. Quanto mais tempo passa, mais o cheiro aumenta, porque a podridão aumenta. Então o convite que eu faço para mim e faço para você é sentir um cheirozinho. Veja onde que está a podridão. O seu intestino não está funcionando direito, o que você está com dificuldade de colocar para fora? Sua hemorroida está com problema? Dá uma analisada, o que você está com medo de viver novamente? Comece a entender que o seu corpo, ele é um com você. Corpo, alma e espírito. E para nós avançarmos de nível, para nós irmos para um nível além, para nós avançarmos nas águas profundas com Jesus, é preciso que a gente entenda os recados que nós estamos recebendo do corpo, da alma ou do espírito e tenha coragem de tratar isso, para que fique para trás o que para trás fica. E que para a gente tenha essa força, essa energia, essa disposição, essa fé que nos leva para desafios da frente, prosseguir para o alvo. Nós temos muito para fazer nessa vida, nós temos um propósito cada dia mais na nossa frente para a gente cumprir. Mas para isso é preciso avançar de glória em glória. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente fala mais sobre as emoções. Deus te abençoe. Thanks God every day. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada por hoje. Feliz terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.